Cada projeto tem uma característica marcante. E aqui observamos a precisão em cada detalhe. Tudo foi milimetricamente pensado. E quem assina esse projeto é a arquiteta Ana Paula Onze. Nós executamos juntas ao longo dos últimos anos 6 projetos e a cada projeto a gente vai adquirindo mais experiência, maturidade e é um pouquinho sobre isso que nós vamos conversar hoje. Então, muito obrigada, Ana, por nos receber aqui. Eu que agradeço pelo convite, poder participar desse bate-papo com você, Carol. E eu quero começar sabendo mais de você, sabendo quando que a arquitetura, a arte, quando que esse universo começou a fazer parte da sua vida. Então, eu sempre fui muito curiosa. Eu lembro que desde pequena, quando eu ia numa casa de alguma amiga da minha mãe, de alguém, eu sempre gostava de percorrer os ambientes, de ir no banheiro, mexer nas coisas. E eu sou assim até hoje. Quando eu vou num espaço novo, num restaurante, num hotel, eu gosto de andar pelos espaços, de explorar e ver tudo como funciona, como que é. Eu acho que isso agrega muito na minha profissão hoje. E foi assim também que eu comecei a ter esse olhar mais para a arquitetura e para os espaços. Ai, que bacana! Eu acho que curiosidade é um pré-requisito, né, para um bom arquiteto. Esse olhar curioso sobre as coisas, sobre a vida, acrescenta muito no repertório. E eu lembro que em alguma conversa você já me falou que morou fora Sim. do Brasil, mas me conta um pouquinho mais hoje sobre quando foi, né, o motivo. Eu fui para a Áustria quando eu tinha 7 anos, morei lá durante 7 anos. A gente voltou para o Brasil quando eu tinha 15, mas a gente foi para lá por conta dos meus pais, por trabalho. E foi uma experiência incrível, desafiadora, com certeza. Eu não sabia falar nada em alemão, tive que aprender tudo do zero, assim como meus pais também. Mas isso tudo me trouxe uma bagagem incrível, um amadurecimento, né, com 7 anos, ir para lá e me desafiar. Mas foi tudo maravilhoso, assim, e hoje eu tenho um carinho enorme pela Áustria, meus pais ainda moram lá, então eu tenho esse contato direto com o país. E é interessante ouvir você falar sobre esse desafio ter mudado tão nova, porque tudo isso vai marcando quem a gente é, e aí faz sentido observar você hoje, ver a arquiteta que você é, a mulher que você é, que se lança para esses novos desafios, que está sempre viajando, buscando o novo. Então isso é muito marcante, né, na sua trajetória de trabalho. E fala um pouquinho sobre isso, sobre essas viagens, sobre essas indas e vindas. Eu acho que foi imposta desde criança essas mudanças, então teve essa minha mudança para a Áustria, depois o nosso retorno para o Brasil, para Santa Catarina, na minha cidade natal. E aí eu fui para Curitiba para cursar arquitetura sozinha aos 17 anos. Depois vim para Brasília. Então eu sempre estou nessas mudanças, mesmo estando em Brasília, a gente também tem projetos em outras cidades, São Paulo, uma cidade que eu sou apaixonada, então sempre estou um pouquinho lá também. Então eu sempre estou transitando por aí. E as viagens é uma grande paixão da minha vida. Eu amo e eu brinco que para mim a viagem ela começa antes mesmo, né, de viajar. Então para mim já começa quando eu estou pesquisando o roteiro, quando eu estou pesquisando o hotel, que para mim isso é um dos pontos principais, é o que eu pesquiso muito e que eu dou muito valor em ir para um lugar que eu tenho uma identificação de espaço, de arquitetura, de conceito. Então, essa parte de organização sempre fica por minha conta nas viagens e Temos isso eu em comum, amo, então, também. amo. O Wagner, ele só arruma malha e vai. Não, o Guilherme não sabe nem pra onde que tá indo. Bacana. E eu falo que quando a gente trabalha com o criativo, com a estética, tudo isso é subjetivo, né? Porque são essas viagens, esses olhares, como você falou, você escolhe o hotel pensando nesses detalhes. Isso vai enriquecendo o nosso trabalho. Então não é uma matemática, Sim. né? É uma coisa mais fluida, que é a vivência que vai trazendo esse repertório pra gente mesmo. E quando a gente observa o seu trabalho, né, as características do seu projeto, foram aí, né, como eu comentei, 6 que nós executamos ao longo dos últimos anos, e é muito nítido a gente observar como você tem uma riqueza gráfica nos seus projetos. Então, se a gente tirar, assim, todas as cores e todas as texturas, né, dos materiais, o próprio desenho vai entregar a textura pra gente.
Então me conta um pouquinho dessa característica tão presente no seu trabalho. Bom, para começar, eu sou uma pessoa muito prática, então, e essa praticidade objetiva também, isso reflete nos meus projetos. Eu gosto de uma linha reta, eu gosto do alinhamento, do encaixe perfeito. Então, essas linhas, esses recortes, dá para ver muito nos nossos projetos. Eu acho que para a gente, como arquiteto, não tem nada mais gratificante do que a pessoa olhar e saber que o projeto é nosso. Mesmo tendo a personalidade do cliente, que eu acho que ela sempre está nos projetos também, a gente faz um briefing com os clientes no início, para saber os ambientes, quem vai usar, se é uma família, se é uma pessoa solteira, saber a necessidade de cada um e trazer isso para dentro dos nossos projetos. Então, é claro que a gente tem a linguagem do escritório, acho que quem vem contratar um projeto com a gente tem que ter essa identificação com os nossos projetos, né? Mas sempre vai ter também a personalidade do cliente nos ambientes e nos projetos. É um equilíbrio perfeito, né? Onde a gente tem o espaço, um grande espaço para quem é o dono do projeto, para quem vai viver tudo isso, mas sempre muito ancorado na sua assinatura, na característica, em todo esse repertório que você entrega, que já é algo seu. E eu observo também como a cor, ela entra em alguns elementos, uma pontuação de cor, e que não é nada amarrado, que em cada projeto, em cada cliente, também é um elemento. Aqui a gente teve esse ponto de cor nas cadeiras ofício. É a minha paixão. Eu sou suspeita porque é a que eu escolhi para minha casa, então temos mais essa paixão em comum. Então essa pontuação de cor também é esse elemento para não tornar o projeto, às vezes, tão saturado, cansativo. Como que você vai trabalhando as cores nos espaços? A base dos nossos projetos é sempre muito neutra, então eu gosto muito da madeira, da pedra natural, do cimento, são pontos que sempre tá nos nossos projetos, e a cor a gente sempre procura trazer num ponto, então aqui como foi na cadeira, num quadro, num adorno, numa obra de arte, então a gente traz esse ponto de cor numa peça mais pontual, para que a base ela fique uma coisa mais neutra e bem atemporal. Então, não tem erro. Falamos em projetos da Ana Paula 11, estamos falando de projeto com riqueza gráfica, com textura muito rica do próprio desenho e os elementos de cor e muito espaço para a personalidade dos clientes também. Isso mesmo.